Olá, segundo período. Então, estamos começando a última matéria do programa. Como vocês sabem, eu pulei prescrição e decadência para que a gente pudesse estudar antes provas. Já terminamos a matéria provas e agora, então, voltamos à programação normal. Voltamos lá de onde paramos, lá no artigo 189 do Código Civil, e vamos falar sobre prescrição e decadência. Prescrição e decadência provavelmente é a matéria mais técnica que a gente tem para ver no segundo período da faculdade. E digo mais a vocês, além de ser a matéria mais técnica, sempre, absolutamente sempre, prescrição e decadência serão cobrados de vocês. Não só na minha segunda prova, não só na prova exame, para quem não tiver média, não só na prova segmentada, que todos vocês têm que fazer, mas a matéria prescrição e decadência é matéria recorrente em provas de OAB e provas de concurso. A grande dificuldade de entender prescrição e decadência começa em distinguir uma da outra. Quando é que eu sei que é prescrição? Quando é que eu sei que é decadência? E quais que são as diferenças entre a prescrição e decadência? Numa prova bem tradicional, essa inclusive seria uma excelente questão para quem vier a precisar de prova-exame. É o tipo de questão extensa para você colocar numa prova dessa e perguntar para o aluno qual é a diferença entre prescrição e decadência. Queridinhos, prestem atenção. Eu não tenho como comparar duas coisas absolutamente diferentes. Eu já falei isso para vocês em outras ocasiões, em outras aulas. Para que eu possa diferenciar um instituto de outro, determinada matéria de outra, ou qualquer pergunta que caia para vocês em qualquer prova, diferencie isso daqui, aponte as diferenças disso daquilo. Deixa eu ensinar um truque para vocês. Ao invés de começar sua resposta pelas diferenças, analisa as semelhanças. Isso vai te facilitar na compreensão da questão e vai mostrar para o examinador que você domina como fazer uma prova. Então, no seu começo dessa resposta, o que tem de parecido entre prescrição e decadência? O que elas têm de semelhante? A prescrição, ela é a perda da pretensão de um direito. A decadência é a perda do direito. Se isso aí está falando da diferença de um para o outro, eu não entendi nada e você não falou das semelhanças. Tá vendo como é que já ficou difícil de entender? Então, vamos fazer do jeito que eu falei. Vamos observar o que elas têm de parecido, o que elas têm de semelhante, em alguns pontos até o que elas têm de igual, para que daí sim eu fale da prescrição e vou fechar essa aula de hoje falando sobre a decadência. Ok? Então, vamos lá, para que vocês tenham aquele caderno bacana, aquele caderno completo, aquele caderno aí que não é suficiente para que vocês ignorem os livros de doutrina, mas ele te dá um norte. Isso aqui é um guia para você estudar em cima do código, em cima de um código comentado, anotado, interpretado, ou em cima, principalmente, de uma doutrina clássica. Vocês podem pegar aí Carlos Roberto Gonçalves, excelente doutrinador, Fiuza, Venosa, Stolze, Maria Helena Diniz. Quem sou eu para falar que não gosto de Maria Helena Diniz? Não me atrevo a falar isso, doutrinadora aí, respeitadíssima, dama de azul. A linguagem dela em algumas matérias é melhor do que em outras, mas de extrema competência, Maria Helena Diniz. O importante é que vocês encontrem um doutrinador com o qual vocês se identifiquem, a linguagem, e que assim vocês tenham esse amor pelo estudo, ou pelo menos um gosto em estudar, porque se vocês não lerem doutrina nos 5 anos de faculdade, dificilmente vocês vão ter tempo
para ler doutrina, tendo que estudar meses para um concurso, meses para a OAB, aquilo que vocês não se dedicaram satisfatoriamente ao longo de 5 anos. Mas cada um faz de prioridade com o seu tempo o que bem quiser. E agora, no meu tempo, vamos apresentar essa aula tão importante sobre prescrição e decadência. Conforme prometido, vamos às semelhanças entre prescrição e decadência. É muito comum a gente escutar que fulano perdeu a ação porque o direito dele já estava prescrito, ou que o direito dele decaiu. E ainda tem uma expressão mais antiga ainda que fala que o direito da pessoa caducou. E eu não posso confundir nenhum desses fenômenos com preclusão e com perempção, que depois eu explico para vocês o que é. Mas falando de prescrição e decadência. A grosso modo, a prescrição seria o tempo que você tem para entrar com alguma ação cobrando um direito teu. Já na decadência seria o prazo que você tem para exercer algum direito seu, ou para que esse direito seu seja mais do que declarado. Para que ele seja declarado não tem prazo, mas para que ele seja constituído, ou para que o direito de uma outra pessoa seja negado, eu tenho a decadência. Se eu continuo sem entender. Prescrição, então, é o prazo que você tem para entrar com uma ação e exigir uma pretensão. Aqui fica meio redundante, porque pretensão é justamente a possibilidade de exigir algo. Mas, enfim. Prescrição, o prazo que eu tenho para entrar com uma ação e reivindicar um direito meu, cobrar um direito meu. Na decadência, é o prazo que eu tenho para exercer um direito meu. E se eu perdi o prazo para entrar com a ação? E se eu deixei de exercer um direito meu no prazo que eu tinha para exercê-lo? Então vamos ver as semelhanças aqui de um fenômeno e de outro. A semelhança primeira entre prescrição e decadência é que elas têm a mesma natureza jurídica. Se eu for olhar a raiz de cada um desses fenômenos no Código Civil, ambas são um fato jurídico. A gente estudou muito negócio jurídico. Negócio jurídico é o acordo de vontades que cria, que altera, que extingue direitos. O ato jurídico é aquela ação ou omissão humana, portanto, que também cria, altera ou extingue direitos e deveres. E o fato jurídico, que é bem mais amplo, é qualquer acontecimento que cria, que altera ou que extingue direitos. Como assim prescrição e decadência é fato jurídico? Prescrição e decadência é decurso de tempo. Prescrição, você tem 10 anos para entrar com determinada ação. Você tem 1 ano para entrar com ação contra determinada seguradora. Você tem 2 anos para cobrar pensão alimentícia. Você tem 3 anos para cobrar alguma indenização, algum ressarcimento na justiça. Você tem 4 anos para cobrar alguma dívida relacionada à relação de tutor e tutelado. E você tem 5 anos para cobrar na justiça alguma dívida contratual. Por exemplo, não são só essas hipóteses que têm de prescrição, mas são as mais comuns. Então, passou ali 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, de acordo com o que o artigo 206 traz para cada hipótese, você pode até dar entrada na ação, mas a defesa mais fácil que tem para a outra parte, para quem era seu devedor, é virar e arguir. Logo em preliminar, no primeiro tipo de defesa que tem uma contestação, virar e falar, olha, prescrição. Como assim prescrição? Você tinha direito, ou não tinha, mas agora não dá para discutir isso mais na justiça, não, porque você deixou o tempo passar. Você não tomou as medidas judiciais. Não, mas eu te cobrei. Todo dia eu te cobrava por e-mail, por WhatsApp, por sinal de fumaça, por telefone.
Não importa, meu amigo. Cobrança aqui é pelas vias que a lei aponta. Ou pela justiça, ou por um cartório, ou protesto. A gente também vai falar disso oportunamente em outra aula. Mas se você deixou esse prazo que o artigo 205 e o artigo 206 te traz, o seu direito de cobrar algo na justiça, ele prescreveu. Da mesma forma que na decadência. Você tem um prazo para exercer um direito seu. Você tem um prazo de 7 dias para se arrepender de uma compra que você fez pela internet. Se você deixar passar esse prazo de 7 dias sem fazer nada, sem desistir, sem manifestar, sem mandar o produto de volta, o seu direito de arrependimento ele decai. Você simplesmente perde aquele direito. Então, isso, prescrição e decadência, têm em comum. Ambas acontecem porque você deixou o prazo correr, você, credor, deixou o prazo correr sem reivindicar aquele direito, sem exercer aquele direito. Outro fator que elas têm semelhante é o princípio da segurança das relações jurídicas, para que uma dívida não possa ser cobrada ad eterno, para que um direito não possa ser exercido, construído ou negado ad eterno. Tem prazo. Para você entrar com certas ações, 10 anos, olha que prazo longo. Para que você entre com outros, apenas 1 ano, mas ainda assim, um prazo longo. Agora, na decadência, em algumas hipóteses, o prazo de decadência é rápido. A decadência pode acontecer, sim, em alguns casos até em anos, como a gente estudou lá no artigo 178, mas em outras hipóteses, pode ser que a decadência ocorra em dias. Agora, isso traz segurança para outra parte. Eu estou devendo um contrato. Meu nome, inclusive, já está no SPC e será. Todo devedor, todo inadimplente sabe. Meu nome só pode ficar negativado por 5 anos. Por que isso? Ele nem sabe, mas ele conhece o direito. Ele conhece o artigo 206, no seu parágrafo 5º, sem nunca nem ter aberto o código. Prescreve em 5 anos as dívidas contratuais. Então, isso é uma segurança para as partes, principalmente nesse caso para quem está devendo. Eu não vou ser cobrado ad eterno, não, passou 5 anos, eu já não posso mais ser cobrado na justiça. Passou 5 anos, meu nome não precisa mais ficar negativado. E na decadência a mesma coisa, eu vendi, eu tenho uma loja, eu vendo pela internet. Eu sei que no CDC existe o direito de arrependimento, quando você não está presente ali na compra, as compras feitas por telefone, sobretudo hoje, as compras feitas online. Eu sei que o consumidor tem um prazo para se arrepender, mas que prazo que é esse? 7 dias. Passou esse prazo de 7 dias, que segurança para mim. Eu sei que aquele consumidor, ele pode até reclamar algum vício, algum defeito, mas simplesmente virar para mim e falar, olha, o produto não era o que eu queria, não atendeu às minhas expectativas, eu quero devolver. Esse direito de arrependimento, onde é um direito potestativo, o consumidor simplesmente vai virar para mim e falar, não quero ficar com esse produto. Dentro daquele prazo de 7 dias, eu não tenho como me opor a esse direito. Passou os 7 dias, decaiu. Eu sei que o direito de arrependimento ele não pode usar mais. Ele pode até discutir algum defeito. Agora, simplesmente desistir da compra porque ele não quer mais, esse prazo já foi, esse navio já foi embora. Ok? Isso traz segurança nas relações jurídicas. Um efeito prático, que também traz muita semelhança entre prescrição e decadência, e que faz com que o aluno tenha dificuldade de entender, professor, eu não entendo a diferença de prescrição e decadência, porque na prática, as ações que versam sobre direitos prescritos ou decaídos, elas são arquivadas. O juiz, quando ele olha para o processo e ele vê uma causa, um direito que era para ter sido cobrado, e essa cobrança foi ajuizada já fora do prazo do artigo 205 ou das hipóteses do artigo 206, o juiz olha para aquilo ali e fala, isso aqui está prescrito. E a gente vai ver que na prescrição o juiz pode aplicar. Na decadência é a mesma coisa, se o juiz observa uma ação que está decaída, aqui com mais rigor até, ele não só pode, como ele deve aplicar a decadência, e seja num caso, seja no outro, o processo vai para o arquivo, ele vai ser extinto e extinto com resolução de mérito. Nossa, mas o que é isso de extinto com resolução de mérito?
Vocês vão aprender processo civil e vão aprender que alguns processos eles são extintos, com ou sem resolução de mérito. Um processo aí que foi julgado improcedente por falta de provas. O mérito dele não foi esvaziado. Podem surgir novas provas. Agora, um processo que foi julgado por prescrição ou decadência, acabou. Decorreu o tempo, a questão aqui é matemática, passou o prazo que você tinha para entrar com a ação, ou passou o prazo que você tinha para exercer o seu direito, e nesse caso, o juiz vai mandar para o arquivo e acabou. Eu não tenho como reabrir um processo que foi julgado extinto por prescrição ou decadência. Porque se eu abro ele de novo, não, peraí. Se você já tinha perdido o prazo lá atrás, imagina agora. Essa questão já está solucionada. Como eu disse ainda há pouco, esse navio já partiu. Entenderam? Se tiverem alguma dúvida, como sempre, estou à disposição de vocês. No WhatsApp, direct e na plataforma do Aprendiz. Agora, do jeito que eu gosto. Vamos falar das diferenças de prescrição e decadência. Professor, ainda não entendi essa história de prescrição e decadência. Eu trouxe para vocês o que elas tinham de semelhante. Ambas acontecem por causa de decurso de tempo, mas ao mesmo tempo não. Onde é que eu vou encontrar as hipóteses de prescrição? No artigo 205 e no artigo 206 do Código Civil. Onde é que eu vou achar as hipóteses de decadência? Espalhados em vários momentos do Código Civil, alguns até que a gente já viu, e outros que eu comentei com vocês, e a gente vai voltar a falar deles agora, inclusive. Mas, na prescrição, eu tenho a perda da pretensão de um direito. Na decadência, eu tenho a perda do direito. Mas vamos trabalhar um pouquinho aqui em cima disso, e agora, do jeito que eu gosto, positivado, conforme a lei nos ensina. Prescrição. A matéria prescrição, as disposições gerais, elas vão do artigo 189 ao artigo 189 ao artigo 196. Pois bem, artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Desse artigo aqui, a gente tira algumas informações importantes para a matéria. Prescrição. Prescrição é a perda de pretensão da reparação de um direito violado. Pode ser uma dívida contratual? Pode. Pode ser uma dívida decorrente de um ato ilícito, como a gente estudou na responsabilidade civil? Pode, perfeitamente. E quando é que começa a contar esse prazo de prescrição? A prescrição é a perda da pretensão. Pretensão é o poder de exigir. Se alguém não cumpriu, não respeitou o contrato que tinha comigo, eu posso cobrar dele na justiça. Se alguém causou, por força de um ato ilícito, artigo 186, artigo 187, ele é obrigado a me indenizar, ele é obrigado a reparar o dano que ele causou, conforme a gente estudou no artigo 927. Então, a partir do momento que um direito meu é violado, um crédito de um contrato, um prejuízo que eu tomei de um ato ilícito, nasce a pretensão, o direito de cobrar aquilo na justiça. E quando é que essa pretensão ela pode vir a se extinguir? Se passar o tempo, lá do artigo 205, das hipóteses do artigo 206, e eu não fizer nada. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Cara, não entendi nada aqui. Exceção, pretensão, não estou entendendo nada dessa matéria. Para você entender prescrição, fica sempre com esse exemplo que eu estou te pedindo. Esses dois exemplos que eu estou te pedindo. Imagina a dívida decorrente de um contrato e imagina o prejuízo que você sofreu decorrente de um ato ilícito. Você emprestou dinheiro para alguém e esse alguém não te pagou. Você tem um prazo para cobrar isso na justiça. Se você não cobrar, esse direito que você tem, essa pretensão de exigir o teu crédito, ela pode ser extinta porque passou o tempo e você dormiu no ponto. A
Aliás, o latim aqui se opera, né? Dormiendibus non succurit et ius. O direito não socorre àqueles que dormem. Então, se eu estou falando o tempo todo de um direito seu, de um crédito seu, eu tenho uma relação credor-devedor. O direito que o credor tem é reflexo da obrigação que o devedor tem. Por quanto tempo que eu tenho aquele crédito? Qual é o tempo que eu tenho para cobrar aquele crédito na justiça, por exemplo? Esse é o prazo prescricional que eu não posso perder. Por outro lado, o devedor é diferente. O devedor aqui é o que o artigo 190 chama de exceção, né? A obrigação dele. Pretensão, imaginem como crédito, e exceção no artigo 190, vejam como débito. O direito de eu cobrar meu crédito na justiça é o mesmo prazo que o devedor tem de ter a sua obrigação cobrada na justiça. São as duas faces da mesma moeda. Se de um lado eu tenho o direito do credor, do outro lado eu tenho o dever, a obrigação do devedor. Qual que é o prazo do crédito? O mesmo prazo do débito. Qual que é o prazo que eu tenho para cobrar um crédito contratual? 5 anos. Qual que é o prazo que eu tenho para ser cobrado de uma dívida contratual? Os mesmos 5 anos. Esse é o artigo 190. A gente lê, no primeiro momento não entende, mas a explicação é tão somente essa. Não esqueçam, então, a relação credor e devedor de uma obrigação jurídica. Pode ser uma obrigação jurídica decorrente de um contrato, pode ser uma obrigação jurídica decorrente de um ato ilícito. Alguém bateu no meu carro, aquele exemplo do taxista. O meu carro vai ter que ir para o conserto, eu estou com o carro parado, eu estou perdendo dinheiro, eu vou entrar com danos emergentes, eu vou entrar com lucro cessante. Qual é o prazo que eu tenho para entrar? 3 anos. De onde você está tirando isso, Cícero? Do artigo 206 do Código Civil, em seu parágrafo 3º. O prazo de ressarcimento, o prazo de reparação é um prazo de 3 anos. Então, qual que é o prazo que eu tenho para cobrar o conserto do meu táxi na justiça? 3 anos. E quem bateu no carro? Qual é o prazo que ele tem para ser cobrado na justiça? Os mesmos 3 anos. É só isso o artigo 190. O prazo começa a fluir da violação de um direito. Esse prazo de 3 anos começa a fluir de quando? De quando a obrigação contratual tinha que ter sido paga e não foi. De quando o camarada causou um dano decorrente de um ato ilícito. É daí que começa a fluir o prazo. Ou de 10 anos do artigo 205, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, como fala o artigo 206 em suas várias hipóteses. E aí, como eu disse, os prazos de prescrição estão no artigo 205 e no artigo 206. O artigo 205 é uma regra geral. É o maior prazo prescricional que tem, 10 anos. Inclusive, constantemente, a gente tem algumas decisões importantes do STJ aumentando as hipóteses que até então a gente discutia desse prazo de 10 anos, mas eu vou trabalhar isso com vocês em outra aula, quando a gente falar exatamente do 205. E no 206, prescreve 1 ano, geralmente relação aí com seguradora. 2 anos para você exigir pensão alimentícia. 3 anos, indenizações, ressarcimentos. 4 anos, os créditos decorrentes da relação de tutor-tutelado. E em 5 anos, as dívidas contratuais. É a segunda vez que eu estou falando aqui para já ir começar entrando na cabeça de vocês, para quando a gente estudar o artigo 206, já ser algo muito tranquilo. E, como eu pedi para vocês, não esqueçam para melhor compreensão da matéria. Para entender prescrição, pensa sempre nas dívidas contratuais ou nas dívidas por atos ilícitos. Falei aqui de dívidas, mas poderiam ser créditos. Créditos contratuais e créditos oriundos do prejuízo que eu tive de um ato ilícito. Ok? Eu fecho esse primeiro bloco aqui com vocês e eu volto já já com o segundo bloco, continuando aí as disposições gerais de prescrição e ainda vou falar de decadência.